Oi pessoal, nessa primeira aula eu quero falar sobre as opções. Fazem parte do mercado de derivativos e elas derivam, ou seja, estão relacionadas a um ativo. No caso aqui do curso a gente vai ver as opções como derivativo das ações. E aí é importante que você tenha, já desde essa primeira aula, o entendimento que as opções fazem parte do mercado de renda variável, tá? E aí, sendo assim, elas vão trazer retornos positivos e negativos. Então, eu já te alerto desde essa primeira aula que por ser um mercado de renda variável, por vezes você vai perder dinheiro operando opções. Mas o gerenciamento entre os ganhos e perdas vai fazer com que você, no longo prazo, médio e longo prazo, tenha aí mais retornos positivos do que negativos. E já que as opções são derivativos das ações, né, o movimento das cotações das empresas listadas na bolsa vai ter uma influência muito grande no preço das opções. Então é importante, mesmo que de forma sucinta, a gente aborde aqui sobre como que funciona essa variação, né, dos preços das ações, porque lá na frente vai te ajudar a entender como que esse movimento da cotação, movimento do preço, a variação do preço das ações impactam nas opções, que é o que efetivamente nós iremos operar. Bom, então primeiramente existem as empresas, né, normais, né, de capital fechado. Essas empresas chegam um momento que elas resolvem listar, né, abrir o seu capital na Bolsa de Valores. A partir do momento que é feita a abertura desse capital na Bolsa de Valores, qualquer um pode ser acionista. Então qualquer um que tem uma conta numa corretora pode comprar as ações dessa empresa e a partir desse momento pode se tornar um sócio daquela empresa. Tá? Então quando a empresa abre o seu capital na Bolsa de Valores, os acionistas são os que vão usufruir, né, em grande parte, né, ou em parte, dos lucros da empresa e principalmente eles que vão ganhar ou perder dinheiro com a variação dos preços da ação daquela empresa na Bolsa de Valores. Então, como é que funciona? A empresa tem capital fechado com um grupo pequeno de sócios. A partir do momento que ela abre o seu capital na Bolsa de Valores, mais gente se torna sócio daquela empresa, tá ok? E aí, a partir desse momento, vamos dizer assim, a variação positiva ou negativa das ações, ela vai impactar a esses acionistas que compraram essas ações. Então, às vezes, uma redução da cotação da empresa não vai mais, depois que essa empresa é listada na bolsa, não vai mais necessariamente impactar no caixa dessa empresa. Porque quem vai estar perdendo ou ganhando dinheiro são os acionistas, pessoas físicas e jurídicas, mas como nós. Tá? Então esse entendimento também é importante, que você tenha que a variação do preço da cotação da empresa não necessariamente impactará no fluxo de caixa da empresa. É o contrário, né? A expectativa de lucro daquela empresa é que vai impactar no preço da ação. E aí a gente já entra num dos fatores que impactam o preço, né, o valor das ações. Então, o valor basicamente da cotação das ações é basicamente uma expectativa de fluxo de caixa futuro. Então, se você tem uma expectativa positiva, uma expectativa que aquela empresa vá trazer retornos positivos, aquela ação ela já tende a aumentar, né, a sua cotação, a elevar o seu preço. Da mesma forma, uma expectativa negativa vai fazer com que o preço daquelas ações diminuam. Tá? E mais uma vez, quem vai estar ganhando ou perdendo são os acionistas, aqueles que vão estar vendendo ou comprando as ações, não necessariamente impactando lá no fluxo de caixa da empresa. Tá? E aí, só a título de exemplo, né, por exemplo, na época da pandemia, no início da pandemia, um dos setores mais impactados foi o setor de turismo, e aí já a visualização, né, de restrições e de lockdowns, né, que trariam grandes impactos nas viagens, já fez com que as ações das empresas dos setores aéreos sofressem um grande impacto. E essas ações elas vão, né, recuperar as suas cotações assim que as expectativas futuras se normalizem, sejam expectativas positivas de abertura, de quantidade de voos, etc., para que as cotações dessas empresas, já visualizando um lucro lá na frente, já tenha aí uma elevação, um crescimento do interesse, e o crescimento do interesse
pelas ações da empresa tragam aí consigo uma lucratividade aí no comércio, nas transações das ações dessa empresa. E uma das formas da gente tentar, né, vamos dizer assim, adivinhar, né, o que pode impactar no fluxo de caixa de uma empresa, se essa empresa vai ter lucro ou não no futuro, são algumas análises, né? Então a gente pode realizar análise gráfica, que basicamente vai estar monitorando ali o comportamento humano na variação do preço, e aí pode ser utilizado principalmente num curto prazo, mas também em prazos mais longos. A gente pode também estar verificando, fazendo, né, uma análise fundamentalista, vendo relatórios, vendo projeções, vendo intenções de investimentos, né, vendo ali dados numéricos daquela empresa e assim concluir, né, se aquela empresa está numa tendência de crescimento ou não. E análise fundamentalista, geralmente ela tende a impactar a empresa mais no médio e longo prazo, tá, ok? E também uma análise macroeconômica também vai aí nos ajudar a entender, né, o cenário macroeconômico presente e o futuro, aí nos ajuda a entender em quais empresas esse cenário macroeconômico pode impactar de forma mais forte. Tá? Então, aumento de inflação, aumento de juros, situações como essas aí, algumas empresas vão estar mais impactadas do que outras, né? Algumas até pode ser que tirem vantagem de uns cenários que prejudiquem outras empresas. E aqui no Brasil, uma das coisas que também traz um impacto muito grande, principalmente no curto prazo, que são os ruídos políticos. Tá? Então, além de toda essa questão fundamentalista, técnica, às vezes um ruído político que não tem necessariamente uma relação nem mesmo com o setor daquela empresa, ela pode, esse ruído político, né, essa movimentação, votação de alguma coisa no Congresso, algum pronunciamento do presidente pode acabar impactando, né, o preço das ações e principalmente num curto prazo. Depois o movimento aí tende a ser corrigido, mas a gente já teve aí vários casos, né, de denúncia, gravações de denúncia contra presidente, impeachments, etc., que fazem com que o mercado fique mais tenso e acabe por, mesmo que a empresa mantenha seus fundamentos, diretoria, todo o seu plano de negócio futuro, mas esses ruídos políticos acabam impactando também no preço das ações. E aí, para você operar as ações, de compra e venda, né, você realiza todas essas operações no mercado de ações através do home broker, de uma corretora, né, credenciada lá na B3 ou em alguns bancos também credenciados. Então, assim como você faz a negociação de compra e venda no home broker das ações, as opções, essa negociação é feita da mesma forma. Então nós vamos ver, né, nós iremos ver mais para frente em algumas aulas como que a gente negocia, como que a gente compra e vende opções, como que a gente monta estruturas, mas eu já adianto que é feito tudo pelo home broker, da mesma forma que você que já opera ações faz e você que ainda não entrou nesse mercado vai ver aqui como que você pode negociar de forma bem fácil no mercado de opções. Assim como as ações possuem um código para diferenciar uma ação da outra, as opções elas também possuem um código. Depois nós vamos bater como é que é feito esse código, mas basicamente o código da opção vai nos indicar a qual ação ela está vinculada, né? Ou a qual é o ativo de referência, né? Qual é o ativo do qual ela deriva. Então a gente identificando o código, a gente consegue identificar várias informações, como vencimento, que tipo de opção que é, qual é o ativo de referência, qual é o valor de exercício, e aí a gente já consegue tudo isso daí concluir do código, que também vai diferenciar uma opção da outra. E aí é importante que a gente diga que nem todas as ações listadas na Bolsa de Valores possuem opções, tá? Somente algumas ações que possuem opções e nem todas as ações que possuem opções ou possuem uma liquidez interessante. Então aqui o mercado brasileiro é um mercado que está ainda muito no início nessa questão do mercado de opções, então a liquidez, principalmente em algumas ações, é uma liquidez baixa. Isso daí esperamos, né, que isso daí aumente aí essa liquidez, a transação, o número de gente interessada em operar opções, mas nem todas as ações possuem opções, tá ok? E a gente vai ver que um dos fatores para a gente escolher as opções que a gente vai operar é a questão da liquidez.
Tá? Então a gente tem que ver ali a liquidez das ações, que é basicamente a quantidade de gente querendo comprar e vender, é basicamente se o preço que a pessoa quer comprar e a pessoa quer vender está parecido, ou seja, se está tendo muitos negócios e consequentemente, geralmente, né, aquelas ações que têm uma boa liquidez na Bolsa de Valores vão ter também aí uma boa liquidez nas opções. Esse aí é um dos fatores que a gente vai ver em aulas futuras, que vai também aí contribuir para que a gente decida qual opção a gente vai estar operando, né? Qual opção de qual ação. Bom, então feita aí essa introdução, né, explicando que as opções variam das ações e que as ações, quais são, assim, de uma forma bem geral, quais são alguns aspectos, né, que influenciam no preço das ações, expectativa futura, macroeconomia, algumas questões políticas, né? A gente vai conseguir, aos poucos, entender como tudo isso vai influenciar no preço das opções, que é o foco do curso e é o foco que a gente quer, porque é o que a gente vai estar de fato operando. E aí eu já adianto para você que quando a gente opera opções, embora as opções derivem de ações, a gente pode comprar e vender opções sem necessariamente ter ação. Então você não precisa ter ação para poder comprar e vender as opções. Tá? Então você pode fazer isso aí isoladamente. Lógico que é interessante em algumas operações que você tenha o interesse de comprar as ações, até como gerenciamento de risco, mas não tem essa obrigatoriedade e a gente vai ver tudo isso daí, tá ok? Mais para frente durante o curso. Essa agora é a primeira aula, eu vou estar explicando exatamente quais são os momentos aí em que às vezes é até mesmo interessante que você tenha esse interesse por ações, por isso que a gente vai estar sempre escolhendo operar opções de empresas sólidas, porque em último caso, se a gente tiver que comprar aquelas ações, são empresas boas que não vai ter problema nenhum a gente possuir as ações daquela empresa e aí depois, se for o caso, a gente até vender as ações dessa empresa, realizando outras operações com opções. Lembrando que de uma forma geral, quando a gente compra e vende, né? Quando a gente opera apenas as opções sem a intenção de comprar ou vender as ações, a gente está operando de uma forma mais especulativa, tá? Porque a gente está ali realmente só na questão ali da variação do preço das opções. A gente não está com, vamos dizer assim, com o objetivo principal das opções quando foram criadas, né? Que é a questão da proteção de carteira. Mas tudo isso a gente vai ver posteriormente. Calma que essa aqui é a primeira aula. Um aspecto importante que você também tem que levar em consideração é que as ações, quando você compra, né, as ações lá na B3, você se torna sócio daquela empresa, né? E você, como sócio, você tem alguns direitos. Você tem direitos a receber dividendos, né, parte dos lucros daquela empresa. Você tem direito de participar das assembleias, de votar, né? Você tem vários direitos por você ser acionista e você fica com esse direito até o momento de você vender as ações daquela empresa. Pode ser 5, 10, 15, 20 anos, até mais ou menos. Tá? Isso daí é uma diferença importante que você tem que entender do mercado de opções. Tá? Então o mercado de opções, diferente das ações que você compra e pode ficar ali por muito tempo com aquelas ações e tem esses direitos, no mercado de opções é diferente. Tá? É um contrato, você vai comprar aquelas opções não te dão direito nenhum sobre a empresa, nem questão de dividendos, de lucros, distribuição, de assembleia, de participação em nada, porque você não é um sócio da empresa, você apenas tem um direito de comprar ou vender aquelas ações, tá? E aquelas opções, nós vamos ver também futuramente que as opções elas possuem um vencimento. Então vai chegar um dia que aquelas opções elas vão ser ou exercidas, e aí você vai ter vai haver ali o comércio efetivamente, né, das ações, ou elas não vão ter, não vai haver o interesse de exercício daquele contrato e aquelas opções vão virar pó, vão perder o seu valor. Então, você tem que entender que nas opções, diferente das ações, você não pode comprar e esquecer, né? Você tem que monitorar, porque pode chegar um dia que aquele capital que você colocou, se você lá próximo ao vencimento não tomar nenhuma providência, você pode perder todo aquele capital que você investiu, porque as opções elas têm um vencimento, tá? Diferente das ações. Mas pode ficar tranquilo que também nas operações que a gente vai mostrar aqui, tá?
Você não vai precisar também ficar se dedicando ou acompanhando o mercado diariamente, tá? Você vai poder operar aí uma ou duas vezes por mês, né, na montagem e na desmontagem das opções, das estruturas das opções, é o suficiente para você ter lucros aí constantes, tá? Recorrentes, tá? Porque às vezes a pessoa acha que para você operar no mercado de renda variável, principalmente para você que ainda, né, porventura, não opera no mercado acionário, pode achar que a pessoa precisa ter uma dedicação exclusiva. Não precisa, tá? Você pode ter um seu trabalho normalmente, em alguns momentos, você ter uma atenção ali, se dedicar no mercado de opções. Geralmente eu faço as análises no final do pregão, né, quando eu chego em casa do meu trabalho, faço as análises e aí já no dia seguinte eu já sei o que eu vou estar operando ali, o que eu vou estar comprando ou vendendo, dependendo de alguns parâmetros. Tá? E as operações basicamente tem ali as épocas que eu vou estar montando, sem estresse, atingir alguns parâmetros, eu vou estar desmontando as operações sem precisar de uma dedicação e de um tempo tão grande. Obviamente, se você for viver de mercado, você vai ter mais tempo para poder se dedicar a acompanhar aí a cotação das empresas e, consequentemente, também das opções. Tá? E aí, só para te ilustrar essa questão do vencimento das opções, eu costumo contar uma história que é como se fosse uma fruta. Tá? Então, você tira a fruta do pé, aquela fruta ali ela tem um preço no mercado, na semana seguinte aquela fruta ela pode sofrer uma variação do preço, tanto para mais quanto para menos, na outra semana pode também ter uma valorização, mas vai chegar um momento que aquela fruta vai ficar podre e ela vai deixar de ter valor e ninguém mais vai ter interesse em comercializar aquela fruta. Então você teve a fruta, durante a vida daquela fruta ela teve variações de preço, mas chegou o momento que a fruta ficou podre, perdeu seu valor e assim também, né, parecidamente, né, semelhantemente acontece com as opções, tá? Então as opções elas têm um período de vigência, vamos dizer assim, vai chegar o momento do vencimento delas e durante todo esse período de vigência vai ter variação do preço, mas vai chegar o momento que, dependendo das condições, aquela opção vai se transformar num negócio de ação ou vai realmente deixar de existir, tá ok? Então essa é uma forma de exemplificar aí essa questão do vencimento das opções. Bom, então para a gente poder fechar essa nossa primeira aula e voltar para o assunto principal da aula, que é o que são opções, então a gente já viu que opções são derivativo de ações, então as opções é um contrato que você vai fazer com uma outra parte para poder comercializar as ações, tá? Um determinado ativo específico, uma ação específica, por um preço específico numa data futura. Tá? Então as opções é isso, ela vai dar o direito, né? O direito e o dever, né? Uma parte tem o direito, outra parte da negociação vai ter o dever de operar, né? De comercializar determinada ação a um determinado preço até uma data futura. E essa data futura é o vencimento. Tá? Existem tipos de opções em que você só pode exercer esse direito lá no vencimento do contrato e existem outro tipo de opções em que você pode exercer o direito de compra ou de venda daquele ativo de referência a qualquer momento até o dia do vencimento. Tudo isso aí vai ser abordado no curso. Eu espero que tenha esclarecido que você, aos poucos, né, nós vamos repetindo alguns conhecimentos, algumas coisas, aos poucos aí vai fixando, vai ajudando você a entender como que funciona toda essa sistemática do mercado de opções e aí você lá na frente, com mais tranquilidade e confiança, vai ter condições aí de operar no mercado de opções, mesmo você que nunca operou no mercado acionário vai ter condições tranquilas de operar, né, no mercado de opções, tá ok? Então é isso daí, até a próxima aula, bora crescer!